Você conversa com outras pessoas do seu convívio social sobre a sua doença invisível? Eu não sei vocês, mas pelo menos pra mim eu ainda me sinto bem desconfortável para falar sobre isso com pessoas do meu convívio. Eu falo com vocês aqui na internet porque eu sei que vocês sabem exatamente o que eu tô falando, o que eu tô sentindo. Por sentirem o mesmo ou por estarem passando situações muito parecidas com a minha. Mas falar sobre isso com pessoas que não vivem a sua realidade ou que não conhecem a sua doença pode ser extremamente desafiador. Na minha opinião, tem 3 pontos que podem talvez explicar um pouco do porquê essas conversas são tão difíceis. O primeiro deles é que é muito comum que a posição das pessoas seja meio que de recusa, sabe? Que é quando você percebe que a pessoa está desconfortável com um assunto, ela não quer falar sobre aquilo, ela se sente mal em falar sobre doenças. Essa é uma reação bem comum das pessoas, eu não sei por que ela acontece, eu não sei se é por conta daquele papo chato, sabe? Aquela balela de que você tem sempre que se manter positivo, apesar de qualquer situação, e que você não deve ficar falando em coisas negativas, como são as doenças, por exemplo, porque senão você acaba atraindo isso. Enfim, tem gente que tem essa mentalidade, o que é lamentável, porque a vida é dura, a realidade é cruel, e a gente vai lidar com situações negativas várias vezes nas nossas vidas, que precisarão ser faladas. O segundo ponto é que as pessoas elas gostam muito de focar nas suas próprias dores, na sua própria vivência, né, experiências pessoais. E isso é super comum, é natural, isso é do ser humano. E talvez por isso que a gente goste tanto, né, se sente tão bem quando a gente escuta histórias parecidas com as nossas e quando isso foge muito, quando é uma coisa muito diferente da nossa realidade, a gente realmente fica desconfortável, a gente até perde a concentração mais fácil, aquilo não é interessante. E aí aqui entra muito a questão da empatia, né? Tem pessoas que elas não fazem a menor ideia de que uma determinada coisa causa tanto impacto na vida da outra pessoa, só que ela tem um interesse genuíno naquilo, em entender como aquilo acontece, o porquê que está acontecendo, como ela pode ajudar esse alguém, porque ela tem essa curiosidade e essa capacidade de se colocar no lugar do outro. E tem aquelas pessoas que são naturalmente mais egoístas e têm uma dificuldade muito grande de se colocar na vida do outro, de entender o que é que o outro está passando, porque o que ele está sentindo não interessa muito a ela, afinal de contas, o mundo gira, né, mais em torno dessa pessoa, e o que interessa é o que ela sente, o que ela passa. É aquele tipo de pessoa que você vai conversar e ela desvia sempre a coisa para ela, assim, em benefício próprio. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, ela te pergunta o que você sente. E aí você menciona um sintoma que você acha muito comum, que é mais fácil das pessoas identificarem, é mais fácil de explicar. Por exemplo, tontura. Aí ela pega essa informação, ela pega esse sintoma para ficar insistindo que ela também tem, que todo mundo tem isso, que isso é super normal, que um dia lá, uma vez aconteceu dela ter um episódio em que ela sentiu uma tontura muito forte e que não era nada demais, então deve ser a mesma coisa com você, é uma coisa relevante, isso faz parte da vida. Ou que por ela também sentir tontura, ela então tem a mesma coisa que você, sabe esse tipo de coisa? E o terceiro ponto, eu acho que mais importante, é o desconhecimento, é o grande desconhecimento que as pessoas têm sobre essas doenças, né, que são invisíveis, que não são muitas vezes ditas, faladas na mídia, e é a nossa maior entrave, a nossa maior barreira, porque tudo que é desconhecido, que não é familiar pra gente, a gente tende a não gostar, a não se interessar, não querer saber. É desconfortável, o cérebro ele gosta daquilo que é familiar, o cérebro, né, faz associações o tempo todo. É exatamente por isso que a divulgação, falar sobre isso incansavelmente, sabe, gritar isso pro mundo, botar na internet, expor essas situações e tornar isso mais natural, mais familiar, é a principal ferramenta que a gente tem para lutar contra essa desinformação tão grande. Repassando o conhecimento é que talvez um dia a gente vá falar sobre isso, eu tenho Ehlers-Danlos, eu tenho desautonomia, e a outra pessoa vai, tá, eu já ouvi falar, tá, eu já vi na TV uma vez, qualquer coisa do tipo. É assim que tem as mudanças, né? Assim que as coisas mudam. Por exemplo, quando eu era mais nova, o câncer, ter um diagnóstico de câncer significava uma sentença de morte. Aquilo, meu Deus, quando tinha alguém na família que era diagnosticado com câncer, aquilo já parecia assim que, meu Deus, então não tem cura, a pessoa vai morrer. E hoje em dia, depois disso ser tão difundido, tão batido, né? Você vê em vários canais de notícia falando sobre isso, né? Em vários tipos de mídia, alertando sobre o câncer, o diagnóstico precoce, que nem todo câncer é igual, que existem vários tipos de cânceres, e alguns têm uma probabilidade de cura, nossa, gigantesca. É claro que a informação, ela não chega para todo mundo ainda, infelizmente. Mas você pode perceber que, às vezes, um conhecido, pessoas do seu convívio, ou até médicos mesmo, já não tem mais o câncer como uma coisa, um fim, né? Já não significa mais uma sentença de morte como era antes. E esse cenário ele só foi mudando a partir do momento em que as pessoas começaram a falar sobre isso mais abertamente. E sem aquele pudor, sabe? Porque antes era muito, não fala a palavra câncer. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas falam mais abertamente, inclusive elas contam as suas histórias, seja pela internet, seja na TV, e isso ajudou demais a tirar esse pensamento de que isso é uma morte certa. As pessoas contando com as suas histórias, como foi o diagnóstico, quais exames que elas fizeram para chegar lá,
quais os sintomas elas tinham, quais as medidas de prevenção para não desenvolver esse tipo de câncer. Tudo isso foi abrindo um pouco a mente das pessoas e mudando a ideia, né? É o que faz o conhecimento. Mas esse é um trabalho de formiguinha que exige muita paciência e resiliência. É claro que quando a gente tem profissionais de saúde falando mais abertamente sobre isso, já entendendo, já conhecendo a questão, é muito mais fácil. No nosso caso, é que muitos desses profissionais ainda não conhecem, e por não conhecer, negam. Nem sempre, tá? Tem profissionais que eles são excelentes, que eles investigam, eles andam junto mesmo com o paciente, eles pegam aquele caso para eles e não vão atrás para descobrir o que é e para entender melhor a condição. Mas a gente também tem outra barreira que é interna e que muitas vezes nos impede de falar tão abertamente sobre isso, que é a questão da aceitação, ou melhor, a não aceitação da doença. Eu confesso para vocês que eu estou fazendo terapia para lidar melhor com isso, porque pode parecer aqui que, né, eu falando sobre isso é uma coisa, nossa, super natural para mim, que eu aceito super bem, mas a verdade não é essa. Eu entendo sobre a doença, eu estudo sobre isso, eu tento obter conhecimento sobre o assunto, mas ainda assim, quando existe uma limitação no dia a dia, uma coisa que eu queria muito fazer e não consigo, questão de trabalho, tudo isso aí me deixa muito, extremamente assim, perdida, revoltada. Eu tenho todo aquele sentimento de frustração, de tristeza. Sinto vergonha, fico chateada, principalmente quando tem um episódio de que eu fique constrangida, porque foi, por exemplo, passei mal em público. Essas coisas acontecem. Então, falar sobre isso aqui é uma coisa que é um desafio e me ajuda demais nesse processo de aceitação mesmo, porque daí eu tô falando com pessoas, a maioria pelo menos, que passa pela mesma coisa, e isso me ajuda muito a não ter aquele sentimento de tô sozinha, sabe? Essa coisa de acolhimento, de você sentir que existe uma comunidade, uma rede de apoio, de pessoas que passam exatamente pelas mesmas coisas, elas têm as mesmas questões. Isso te dá um conforto muito grande de, tipo, eu não tô sozinha nessa, tem outras pessoas que estão passando pelo mesmo e a gente pode aprender junto, a gente pode diminuir a nossa dor juntos. Isso acaba me encorajando para vir aqui, botar a cara a tapa e falar sobre isso, falar que existem muitas doenças invisíveis que causam muitos prejuízos na vida das pessoas e elas precisam ser ditas, né? Precisa se falar sobre isso. Mas assim como vocês, eu também sinto vergonha, também fico pensando o que é que as pessoas falam, o que é que as pessoas estão pensando sobre mim, família, amigos, pessoas mais próximas. Fico pensando que essas pessoas elas não veem o que acontece, elas não têm noção de como isso é. Porque os meus sintomas não são visíveis, não é tipo um braço quebrado que tá ali, você tá vendo. Não é algo fácil de explicar, não é familiar para a maior parte das pessoas. A síncope e a pré-síncope é mais fácil de explicar, é mais fácil das pessoas entenderem, justamente porque algumas vezes elas veem passar mal, aquilo ali é mais notável, mais visível. Mas, por exemplo, como eu explico para a pessoa, que às vezes eu estou vivendo minha vida, estou indo no mercado, estou conversando com ela, e eu estou sentindo as minhas pernas extremamente pesadas. Uma fadiga absurda que eu estou me esforçando demais mesmo, estou dando tudo de mim para estar ali em pé diante dela e conseguindo falar, porque às vezes esse cansaço, essa fadiga, é tão forte que ela parece mesmo uma falta de ar, né? Uma falta de fôlego. A gente sente como se um elefante estivesse tipo, sentado no nosso peito. É muito difícil, porque o fluxo sanguíneo ele não está adequado. Eu estou ali, mas eu estou sentindo uma pressão estranha na minha cabeça, que não é uma dor de cabeça comum, assim como a gente tem de vez em quando. É uma dor que ela aparece quando eu estou em pé, parada em pé, e fica tipo uma coisa assim, latejando mesmo, sabe? Pulsando aqui, principalmente na região da nuca e na frente. É uma coisa extremamente desagradável, muito ruim de contornar. A cabeça fica meio aérea, você tem vertigens com muita frequência. Às vezes eu tô conversando com as pessoas e eu sinto assim, meu chão saiu, sabe? Tem que, tipo, tento transparecer assim que nada aconteceu, que nada está acontecendo. E se eu falar isso para as pessoas, que eu tô sentindo esse pacote de sintomas, isso vai causar uma confusão na cabeça da pessoa, porque ela vai pensar, né? Ela tá inventando, tá exagerando, não é bem assim. Porque para a maioria das pessoas, quando você tá sentindo tudo isso, é um motivo para você se ausentar, para você ir para casa, você deveria ir para casa, porque talvez seja um sinal, aí significa que você não está bem, você não está legal, que alguma coisa está errada, está acontecendo, você deveria ir para a cama, repousar, tomar um remedinho. Só que o que pega é que a gente convive com isso todos os dias. Isso é diário, isso é o tempo todo praticamente. Não tem como a gente tirar um repouso e depois disso vai estar tudo bem, ou eu vou ao médico e amanhã eu vou estar me sentindo melhor e isso vai sair. Então o que nos resta é adaptação, é se adaptar e fazer as coisas apesar disso. Só que essa postura contribui também ainda mais para esse pensamento que as pessoas têm de que não é bem assim, não é tudo isso, se sentisse mesmo tudo isso não estava andando, não estava indo no mercado. Vocês conseguem entender o quão complexo isso é? Porque o nosso corpo, que a gente tem desautonomia, ele não está bugado por um dia, por uma semana, por um mês que seja, ou por um tempo específico para um determinado tratamento de saúde. Ele é bugado. Eu sou assim. É assim que o meu corpo funciona. E é assim que eu vivo, diariamente.
E se eu não me acostumar, se eu não sair de casa assim, se eu não frequentar os lugares, se eu não for ao mercado desse jeito, eu não vivo. E não é porque os sintomas não existem, porque é invenção, porque senão eu não estaria andando por aí. Não é por isso. É simplesmente porque eu não tenho escolha. Consegue entender isso? Para a maioria das pessoas, um desmaio, ter taquicardia, falta de ar, uma fadiga muito forte, fraqueza nas pernas, dores de cabeça, acompanhadas de tontura, a sua digestão parar, você não regular direito a sua temperatura, ter intolerância ortostática. Para a maioria das pessoas pode sinalizar, cuidado, tem alguma coisa errada, se preserve. E pra gente que tem desautonomia, que convive com isso, é mais ou menos tipo, mais um dia, faça as coisas apesar disso. E é assim que eu e milhares de pessoas vivem, tentando fazer as nossas coisas, aguentando como dá, porque deitar e esperar passar não é uma opção. Não vai passar. É duro você viver numa sociedade que, para compreender a sua situação, a sua condição, a sua doença, você precisa sensacionalizar a coisa. Muitas vezes tem que vestir uma cara de pessoa doente, se é que isso existe, cara de sofrimento, enfaixar uma perna, usar uma cadeira de rodas, raspar o cabelo, sei lá o que as pessoas esperam, o que elas entendem por doença, mas eu só sei que muito provavelmente está muito longe do que realmente é. Não existe competição por qual doença é pior. Isso é ridículo. Doença é doença e ponto. Gera sofrimento em maior ou menor grau. Tem impactos, seja emocional, físico, financeiro ou os três. Existe sofrimento. E é uma pena você ter que ficar representando fisicamente isso. Caso contrário, as pessoas vão sempre te questionar. Ah, mas você parece tão bem. E é por isso que às vezes a gente prefere se calar, não gastar energia e não debater com essas pessoas, sabe? Porque elas acreditam, as pessoas acreditam no que elas querem acreditar. E nisso tudo parece que é mesmo uma batalha meio solitária, né? Meio silenciosa. Mas a internet está aí para provar que não, que nós não estamos sozinhos. Agora me conta aqui nos comentários se você costuma conversar sobre a sua doença invisível com as pessoas que estão aí no seu convívio, que estão mais próximas de você. Como é que você lida com isso? Um beijo!